Olá, turminha do quarto ano. Hoje a gente vai dar início a outro bloco de atividades, é o bloco de atividades 2, tá bom? Não esqueçam de colocar o nome da escola, seu nome e a data de hoje para registrar suas atividades, tá? Vamos iniciar mais uma semana de estudos e atividades. Na primeira questão diz assim: leia o poema e analise com atenção a roda de alimentos. Aí vamos ler aqui juntos esse poema. O título diz: A Roda dos Alimentos. Da roda dos alimentos de tudo vou comer, e antes da refeição boa água vou beber. Gosto muito de legumes, de arroz, massa e feijão. Das gorduras e do açúcar não abuso, isso não. Eu como frutos maduros, leite, carne, peixe e pão. Como bem, não como muito, vario a alimentação, tá? Então aqui está falando da importância dos alimentos, da gente poder variar, né, esses alimentos com verduras, legumes, cereais, raízes, né? E aqui tem as opções, né? Nesse círculo aqui, ó, tem as frutas, tem os peixes, carnes, frutas. E aí a gente vai para a questão aqui que diz assim: a alimentação saudável é algo muito importante para a nossa saúde. Você se alimenta de forma saudável? Letra A. Que alimentos você consome que são saudáveis, tá? E a letra B. Que alimentos você consome que não são saudáveis? Então, anteriormente a gente já tinha visto isso, né? Que principalmente vocês na fase de vocês, né, de ser criança, às vezes quer comer muito biscoito, danone, refrigerante, mas não é um alimento saudável, não é? São alimentos industrializados. Vocês podem comer? Pode, mas não em grande quantidade. A gente tem que se alimentar bem de alimentos naturais, tá? Então, na letra A, vocês vão colocar o que vocês consomem, que tem aqui nessa roda de alimento, que todos esses alimentos aqui são saudáveis, e na letra B, o que não é saudável, tá bom? Devemos pensar sobre nossa alimentação e realizá-la da forma mais saudável possível. Releia o poema A Roda dos Alimentos e procure nele palavras que rimam com as que estão no quadro. Lembre-se que rima é a repetição de sons iguais ou semelhantes em palavras ou sílabas, no final de 2 ou mais versos, tá? Então, a gente já tinha estudado também em poemas, né? Aquelas palavrinhas que no final da palavra elas rimam. Por exemplo, comer. Eu vou voltar aqui no texto, né, no poema, e vou ver qual é a palavra que o finalzinho rima com comer, que é parecido, né? Então, se você observar, ó, de tudo vou comer e antes da refeição, boa água vou beber. Então, comer e beber já está aqui rimando, tá certo? Então, eu vou deixar outra feijão para vocês encontrarem e depois vocês me dizem qual foi a que rimou com feijão, tá? Vocês podem fazer isso, gente, também com outras palavras, né? Quem tem dificuldades em algumas palavras ou em textos grandes com leitura, a rima ajuda muito, né? Porque a gente começa a ver a semelhança das palavras, né? Tanto no início como no final. Na segunda questão, diz assim: marque um X com as imagens que mostram hábitos que devemos ter diariamente. Então, o que é que você deve fazer diariamente, né? Aqui, ó, o menino está lavando as mãos, a menina escovando os dentes, penteando o cabelo, tomando banho. Então, será que todas essas imagens estão corretas? Pode marcar, tá? Todas elas. Explique a importância de termos hábitos saudáveis de higiene e uma alimentação equilibrada em nossa vida, tá? Então, aqui, ó, traz também um resumo daquele bloco de atividades que a gente falou sobre tanto alimentação como higiene, tá? Então, com as suas palavras, vocês vão trazerem qual a importância da gente ter um hábito saudável, né? Em termos de se alimentar bem e também de higiene com o nosso corpo, com a nossa casa, tá? Tudo isso, gente, ajuda a gente ter saúde, né? Principalmente no momento desse de uma pandemia, a gente precisa ter hábitos saudáveis, tá? Outra coisa importante aqui que nos ajuda, além da alimentação e da higiene, tá?
é o dormir. E aqui está falando sobre isso. Você gosta de dormir? Quantas horas por dia você dorme? Observe o gráfico abaixo, que mostra uma pesquisa sobre a importância e a quantidade de horas que cada pessoa deve dormir em diferentes fases da vida, tá? Então, dormir também faz bem à saúde. A gente também tem que ter uma rotina do sono. Aqui, gente, tem um gráfico, tá? Se você observar, vai desde o recém-nascido até os idosos aqui embaixo, tá? E a gente, para poder responder algumas perguntas aqui do terceiro quesito, a gente vai ter que observar esse gráfico, tá? A pergunta faz assim: sabemos que o sono é fundamental para a saúde dos seres humanos. Você viu na pesquisa acima que, dependendo da idade, há uma variação entre as horas de sono que cada um deve ter. Com base no gráfico acima, responda: quantas horas, em média, uma criança em idade escolar deverá dormir? Então, a gente vai começar a olhar aqui, ó, recém-nascido, bebê, crianças, pré-escolares, mas aqui pré-escolares de 3 a 5 anos, nem todas as crianças às vezes entram na escola antes dos 5 anos, né? Então, é obrigatório a partir dos 6 anos. Então, por isso que ele diz idade escolar, ó, de 6 a 13 anos, tá? Então, aqui, ó, crianças em idade escolar, acima tem os horários de sono recomendados, ó, de 9 a 11 horas de sono, tá certo? E aí, na letra B diz: que instrumentos utilizamos para a medição da hora, tá? O que é que a gente usa para a gente saber a hora? O relógio, né, gente? Letra C. Se diariamente uma criança dorme 8 horas, quantas horas ela terá dormido em 7 dias? Aqui a gente vai ter uma continha de multiplicação, por quê? Você vai ter que multiplicar os dias da semana, que são 7, vezes 8, tá bom? Para a gente poder saber, durante uma semana, não é? Aqui está contando no caso de segunda a domingo, não é? Saber quantas horas uma criança dormindo 8 horas por dia vai dormir, tá certo assim? Hoje a gente vai ficar por aqui e amanhã a gente dá continuidade no nosso bloco de atividades.